Olá pessoal, eu me chamo Fernando Cássio, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou lotado na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, faço parte da equipe do Ministério do Trabalho no E-Social desde 2016 e nesse vídeo a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho temporário e as implicações no E-Social. Vamos lá? Muito bem, é possível fazer alteração do contrato de trabalho temporário? Sim, mas existem algumas restrições. As alterações mais comuns seriam, por exemplo, no caso de alteração de salário, o trabalhador está vinculado a uma categoria e essa categoria passa por um dissídio coletivo, por exemplo, e esse salário será aumentado para toda a categoria. Nesse caso, o próprio trabalhador temporário também terá um aumento de salário. E esse aumento deverá ser indicado por meio do evento S2206, que é a alteração do contrato de trabalho. Porém, nem todos os dados do contrato de trabalho são passíveis de alteração. Ao ser firmado um contrato, alguns dados são imutáveis. O primeiro deles é a hipótese legal de contratação. Parece óbvio, mas se eu fiz uma contratação para a substituição de uma pessoa, de um trabalhador permanente, depois eu indico que seria se tratar de uma demanda complementar, ao longo deste contrato não faria muito sentido. Há de haver uma segurança jurídica e essa hipótese legal ela é fixa. Também não é possível alterar o motivo justificador. O motivo justificador, como eu disse, ele é a base, ele é o alicerce de toda essa contratação. Esse motivo não poderá ser alterado ao longo do contrato, sob pena de eu estar tratando de um outro contrato de trabalho, vinculado a um segundo motivo justificador. Então, também no evento 2216, essa alteração não é permitida. Outro dado que também não é passível de alteração é o tomador. Esse tomador foi escolhido no momento da contratação. Também não é razoável que um trabalhador temporário migre de um tomador para outro. Se ele migrasse de um tomador para outro, estaríamos diante de um segundo, terceiro contrato de trabalho temporário. Okay? Outro item que não pode ser alterado é o estabelecimento ao qual ele está vinculado. Ele também está naquele cerne, naquele núcleo da contratação. Porém, é possível que se altere o estabelecimento por força dos pagamentos. Nós vamos ver lá na frente, no evento de pagamento, é possível indicar o estabelecimento, mas não na alteração do contrato original. Muito bem, a duração do contrato, como estávamos falando, é permitido, porém, quando for comprovada a manutenção das condições que ensejaram aquele vínculo. Então, se eu quero prorrogar a duração daquele contrato, contratei, suponhamos, por 60 dias, vou precisar de mais 30, eu tenho que comprovar que aquelas condições que ensejaram a contratação permaneceram mesmo depois dos 60 dias originais. Ok? Então é importante dizer que a alteração para frente é possível e a alteração para trás seria uma antecipação do término. Então a duração, que for prorrogar essa duração, a própria Lei 6.019 indica que eu devo justificar essa prorrogação. É um contrato bastante fechado, um contrato bastante hermético, ele tem várias regras e eu devo seguir essas regras para que seja considerada lícita. Então eu devo informar no campo justi pror, que é a justificativa para a prorrogação, eu devo descrever e comprovar que as condições que ensejaram a contratação se mantiveram mesmo depois do prazo original que foi estabelecido no contrato. Certo? Muito bem, depois de passado o contrato, nós estaríamos diante de um desligamento do trabalhador. O desligamento mais comum, mais óbvio, seria o término do contrato. Ao chegar ao fim do contrato, no prazo estipulado no meu evento de admissão, no evento S2200, ao chegar ao término desse contrato, o contrato se extinguiria, porque foi ele que justificou a contratação, passado o prazo ele se extingue. E as verbas a serem pagas ao trabalhador são aquelas decorrentes do término de contrato tradicional. Isso é possível. O outro caso seria uma antecipação deste término de contrato. Como eu disse lá atrás, o contrato ele não é sujeito à condição resolutiva. Ele é um contrato por prazo determinado e tem que ter data fim. Para eu antecipar o contrato, o término do contrato é possível. Porém, eu não estarei diante mais de uma rescisão por término do contrato, e sim de uma rescisão antecipada de um contrato a termo por iniciativa do empregador, quando a data de desligamento for anterior àquela data originalmente prevista. E este desligamento antecipado, obviamente, vai acarretar o pagamento das verbas rescisórias decorrentes dessa modalidade, desse motivo de término de contrato antecipado. Agora, é importante também dizer que o E-Social ele não faz validações de data.
todas essas questões que nós estamos tratando aqui são questões de direito material, são questões de direito, mas não são controladas pelo social. Então, suponhamos que a empresa de trabalho temporário indique que o término do contrato se daria, suponhamos, em 30 de junho. Mas, ao final, ela faz um desligamento, um evento 2299, um desligamento, ela envia esse evento e faz efetivamente um desligamento, suponhamos, no dia 15 de junho. Ora, se ela indicar e coloca como motivo o término de contrato a termo, o término tradicional, sem indicar que foi uma antecipação. Mas o social não criticará essa antecipação. Obviamente, essa rescisão antecipada, sem uma justificativa desvinculada da data originalmente prevista, pode acarretar problemas com a fiscalização, problemas com a auditoria fiscal, porque estaríamos diante de uma irregularidade trabalhista, inclusive em relação ao pagamento das verbas. As verbas pagas na antecipação são diferentes das verbas pagas no término de contrato tradicional. Okay? Então, antecipando esse término do contrato, será necessário informar. Porém, se a empresa errar ou se a empresa propositadamente escolher mal o motivo da rescisão, isso não será criticado pelo social, mas facilitará e muito a vida da fiscalização, porque será um indicativo muito fácil de um problema naquele contrato. Há que se ter bastante atenção a isso e fazer, no momento da contratação, escolher com bastante critério o prazo que vai ser feito naquele contrato para que não haja problema ao final do desligamento. Muito bem, esses foram os eventos não periódicos. Agora vamos tratar dos eventos periódicos para a empresa de trabalho temporário. Os eventos periódicos que têm repercussão quando se trata de trabalho temporário é o evento S1200 e o S1210. O S1200 é a remuneração do trabalhador. Ao cadastrar as rubricas na sua tabela de rubrica, como fazem todas as empresas tradicionalmente, ela deverá indicar no evento de remuneração o pagamento daquele trabalhador. Claro que isso vai estar vinculado ao contrato, vai estar vinculado à realidade daquele trabalhador. Mas um diferencial importante no S1200, na remuneração, é a indicação do tomador da mão de obra. É nesse momento, no S1200, em que você vai usar aquele código da tabela de lotações tributárias, o código de lotação tributária, você vai ser informado no grupo IDE Stab Lot. Nesse momento, a empresa indica com o CNPJ correspondente àquele tomador. E é possível, com muita facilidade, verificar que o trabalhador temporário prestou serviço para aquele tomador. Se o trabalhador temporário prestar serviço a mais de um tomador na mesma competência, não serão enviados 2 eventos S1200, apenas um. Neste caso, a empresa terá que indicar 2 demonstrativos de valores. Nesses demonstrativos, para cada demonstrativo, ela vai indicar o IDE Stabilote correspondente. Então, apenas um evento para o trabalhador naquela competência. Por fim, teremos os pagamentos dos rendimentos do trabalho. Ao efetuar o pagamento concretamente, ao entregar o dinheiro ao trabalhador, ao efetuar o pagamento, a empresa deverá informar o pagamento no social para o evento 1210. E isso tem um reflexo tributário importante, porque é nesse momento que vão ser calculados eventuais bases de cálculo e retenções a título de imposto de renda. E o imposto de renda, diferentemente das outras verbas, ele é por regime de caixa e o restante é por regime de competência. Então, os pagamentos, suponhamos, efetuados no início de julho, referentes a junho, a competência é junho, porém o regime de caixa vai indicar julho, se aquele pagamento foi feito, por exemplo, até no 5º dia útil do mês subsequente. Se o pagamento for feito de maneira integral, basta indicar isso no evento 1210 e estará completa a informação. Porém, se o pagamento foi parcial, suponhamos que a empresa deixou de remunerar o trabalhador alguma verba trabalhista. Se ela pagou menos do que foi indicado no 1200, ela deverá indicar no 1210 quais verbas e quais valores foram efetivamente pagos àquele trabalhador. É nesse momento e nesse evento que ela vai indicar a título de que ela fez o pagamento parcial. Pagamento total, basta a indicação e a referência será o evento S1200. Se o pagamento for parcial, eu tenho que discriminar essas parcelas com os valores correspondentes, as rubricas dos seus valores correspondentes. Bom, e como fica a figura do tomador? O tomador, até agora nós falamos que apenas a empresa de trabalho temporário
prestava essas informações ao social. E o tomador? Como fica a situação dele? O tomador ele tem um contrato de natureza civil entre ele e a empresa de trabalho temporário. Então, neste caso, o tomador ele não prestará as informações referentes ao trabalhador temporário, que serão prestadas exclusivamente pela empresa de trabalho temporário. Eventuais retenções daquela contratação serão informadas em outros sistemas que vão gerenciar esses contratos de natureza civil. Por exemplo, o EFD-REINF pode solicitar daquela empresa tomadora ou cliente que preste algumas informações. Mas, em geral, a empresa de trabalho temporário é quem tem o encargo de prestar as informações ao E-Social. Muito bem, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu agradeço pela atenção. A gente se vê em uma outra oportunidade.